Olá, eu sou Daniel Caraúna, psicanalista clínico, psicopedagogo, professor universitário e atuo na área da saúde mental há mais ou menos 20 anos, com uma média de 2.500 pacientes atendidos, a maioria em torno de 98% com sucesso. E eu gostaria muito, nesse momento, de falar a respeito da atuação da mente que transcende as questões patológicas. Eu quero muito, nesse instante, trazer para vocês que a nossa mente, ela não se resume disfuncionalmente apenas à depressão, apenas à ansiedade, apenas de outros tipos de transtornos. Mas a nossa mente também, além de questões patológicas definidas pela CID-10, definidas pelo DSM-5, que é o diagnóstico das doenças mentais, que é usada no mundo inteiro, a nossa mente também tem poder de paralisar o ser humano sem ele estar com depressão e sem ele estar com ansiedade. A sua mente tem poder de fazer com que você não consiga trabalho, tem o poder de fazer com que você viva desempregado, dependendo dos outros. A sua mente tem o poder de fazer com que você não se relacione com ninguém e nem atinja os seus objetivos. E esse assunto é o assunto que eu proponho para esse debate que começa agora. E para início de conversa, eu quero contar um pouquinho sobre a minha própria história, uma história bem pequenininha. Eu sempre fui um garoto muito criativo. Eu sempre fui uma pessoa de muita iniciativa, mas eu nunca fui de dar continuidade àquilo que eu iniciava e nem mesmo de concluir as minhas próprias ideias. E isso me causava muitas frustrações. Talvez essa característica humana não seja somente minha. Talvez você seja um ser humano com muitas ideias, com uma capacidade criativa extraordinária, mas só que as suas ideias não saem da sua mente, não passam talvez do papel, ou talvez ainda você inicie uma ideia, mas não tenha capacidade mental de dar continuidade e de concluir aquilo que você iniciou. E a mesma coisa acontece comigo. Para eu colocar uma ideia em prática e desenvolver o poder de concluir aquilo que eu inicio, é extremamente doloroso para mim. Exige de mim um dispêndio de energia extremamente grande. Quantos projetos eu já iniciei e eu não conseguia concluir, ou eu não consigo concluir? Por que que algumas pessoas têm uma ideia, ou às vezes ouvem uma ideia de uma outra pessoa, colocam aquela ideia em prática, são persistentes, são consistentes e concluem aquela ideia, enquanto eu não tenho essa capacidade? Então, as minhas ideias não passam do nível da minha mentalidade. Foi então aí que eu comecei a entender que tudo que eu faço hoje, ou as coisas que eu não faço, estão relacionadas inteiramente, não tem como fugir disso. Estão relacionadas às minhas memórias do passado. As minhas experiências de vida da minha infância influenciam completamente no momento presente. E eu estou falando não é apenas da ansiedade, não é apenas a nível da depressão, de outras patologias. Eu estou falando a respeito de desenvolvimento humano. Eu estou falando a respeito da capacidade de sermos produtivos. Eu estou falando a respeito da capacidade de sermos... de colocarmos em prática o nosso potencial para estabelecer um propósito e alcançá-lo. A nossa mente tem poder de frustrar os nossos ideais. E isso também acontece comigo. Eu não sou um ser humano especial, sou um ser humano esforçado. Então eu vim hoje
hoje, último dia do ano de 2020, hoje, quinta-feira, fazer uma reflexão por que para eu dar continuidade a um projeto, eu tenho que despender muita energia, eu tenho que me esforçar muito, enquanto para uma outra pessoa é completamente natural, é completamente normal, ela inicia e ela conclui. Por que eu não sou assim? Por que comigo é tudo mais difícil? Foi aí então que eu resolvi colocar em prática aquilo que eu ensino para os meus pacientes, para os meus clientes. Introspecção. Procurar compreender quais são as razões mentais ou as razões de memória que me impedem de eu ser hoje aquilo que conscientemente eu desejo e que por algum motivo eu não estou conseguindo. Foi aí então que eu cheguei à conclusão de que realmente tem tudo a ver com as minhas experiências de vida. E experiências de vida extremamente dolorosas. Eu vou contar para você.